Aline Correia, que vai falar sobre a parceria com as instituições e empresas, né? Eu acho que, né, Aline, isso é uma coisa muito importante para a gente, para a universidade, atrair empresas para que participem, né? Foi, como o professor Paulo falou no começo, né? As empresas estarem junto da universidade. E como fazer isso, então? A gente fica com essa preocupação, será que a empresa vai chegar e vai controlar o meu processo e não vai deixar que a minha veia científica corra de maneira adequada? Como é que é essa relação da empresa com a universidade? Por favor, a sala é sua. Olá, estão me escutando bem? Dá para escutar? Tá tranquilo? Sim. Tá. Então, bom dia. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Sou a Aline, né, trabalho na agência de inovação tecnológica e social da Unifesp. Eu sou administradora, entrei lá no ano passado, em fevereiro de 2019. Eu já vim da UFABC, da Universidade Federal do ABC, trabalhei lá durante 8 anos, era uma outra área, mas eu consigo ter aí uma noção aí de universidade pública para a gente poder conversar um pouquinho, né? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu também não fiz uma apresentação. Foi? Ainda não. Agora foi. Então, eu também não fiz uma apresentação para poder mostrar para vocês aqui, mais ou menos na prática, como é que é, entrando pelo nosso site da GITS, né? Aqui a gente tem, esse site da GITS, ele foi lançado em setembro do ano passado, setembro de 2019, e agora ele está passando por algumas reestruturações, então tem bastante atualização aqui. Quem, inclusive, tiver dúvidas, quiser conhecer um pouco mais sobre a agência, esse link aqui é gits.unifesp.br, e aqui a gente tem uma série de itens aqui no menu, que é possível você ver aqui no Submeta a Sua Invenção. Tem aqui diversos itens, né, desde o fluxo, como a Unifesp comunica titular, e tem aqui esse fluxo Unifesp, instituições externas e titulares da invenção. Esse aqui que eu estou, nessa página aqui que eu cliquei, apareceu esse fluxograma aqui. A princípio, quando a gente fala de parcerias, né, com instituições e empresas, o tema ele acaba sendo bastante abrangente, né, porque tem várias formas de se fazer parceria aí, conversa com as empresas, com outras instituições. Vou tentar aqui nesse período tentar falar para vocês uma dessas formas, umas duas formas dessa questão de parcerias com instituições e empresas. Nesse caso aqui, por exemplo, é um fluxograma que fala da Unifesp e de outras titulares que são donas da invenção. Então, seria um caso de cotitularidade. Quando, por exemplo, o que seria esse caso de cotitularidade? É quando você tem um inventor da Unifesp e mais um inventor ou mais inventores da Unifesp, junto com inventores de uma outra instituição, por exemplo, da Unicamp, ou então até da Vale, da VASP, enfim, de alguma empresa, são inventores dessas outras instituições externas, e eles se juntam para fazerem uma pesquisa e tiveram uma invenção. Então, a partir daí, tem essa invenção em conjunto, nós chamamos lá na agência que são os processos de cotitularidade. E aí, aqui a gente tem um fluxograma, que ele está bem simplificado, ele foi reformulado recentemente, que até serve para vocês, depois que tiver interesse, entrar, dar uma olhadinha nesse fluxo no nosso site, que eu vou passar por ele bem rapidamente, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona lá na agência. O inventor, ele preenche uma proposta de invenção, né, nós temos no site também, é uma proposta de invenção que ele coloca ali todas as informações sobre essa invenção, e ele dá entrada na agência, ele entrega esse formulário para a gente, né. Ele poderia fazer também pela outra instituição, que é a cotitular, poderia fazer pela empresa também, mas se ele opta por fazer pela Unifesp, então ele entrega esse formulário, envia para a gente, e nós vamos abrir um processo a respeito disso. Aqui tem esse passo, casos sem convênio previamente firmados, a gente precisa de uma justificativa, porque o que acontece?
a invenção, ela não surgiu do nada, né? Ela houve todo um período de pesquisa anterior. Então, esse período de pesquisa, ele deveria ter sido formalizado no setor de convênios do campus responsável. Como não foi firmado, então, já entregaram lá na agência uma invenção, então a gente precisa ter uma justificativa por que não foi feito um convênio anteriormente. Então, assim, há uma justificativa, né, faz um documento, e nós vamos colocar junto nesse processo. Aí as agências acabam se comunicando, né, se a gente recebe lá na JITS que chegou uma invenção, e tem cotitularidade com a Unicamp, ou tem cotitularidade com outra instituição, tem cotitularidade com uma empresa, nós vamos entrar em contato com eles para falar, olha, nós temos essa invenção e ela está nessas condições. Tem tantos inventores, a proposta é de que tantos por cento seja para cada titular, que por exemplo, que a proposta de que 80% seja de uma instituição, 20% da outra instituição. Então, existe toda uma negociação aí. Então, as agências, elas se comunicam, chegam aí em uma negociação e aí elas também analisam as propostas. Cada uma tem sua análise interna para saber se aquela invenção realmente ela tem algum potencial para o mercado. E aí, considerando a resposta de cada agência, se for positiva, as duas, então, concordam em ser cotitulares daquela invenção. Então, aí começa o processo de continuar instruindo todo o processo para dar continuidade, né? Então, a diretoria da JITS faz um parecer informando que aquela invenção ela tem potencial e de que vai seguir o processo, encaminha todos os documentos, a gente tenta colocar o máximo de documento possível, porque vai para a análise da Procuradoria Federal na Unifesp. Eles vão analisar para dizer se é possível também dar continuidade em um contrato de ajuste de propriedade intelectual, que é nesse contrato que estará dizendo quais são os deveres e os direitos de cada cotitular nessa invenção. E aí, aqui segue as orientações do parecer, é que a Procuradoria ela vai responder para a gente, geralmente positivo, falando que pode continuar com essa invenção, pode continuar o processo de cotitularidade para posteriormente proteger ela. Então, a gente segue as orientações da Procuradoria, que geralmente são muitas orientações, que a gente tem que pegar o contrato, fazer as alterações que eles pedem, solicitar mais documentos para outra agência, solicitar mais documentos para o inventor, para então conseguir chegar na outra agência e falar, olha, essa é a nossa proposta. E então a outra agência ou a outra empresa também faz a análise interna deles, também passa pela Procuradoria ou pela assessoria jurídica deles, e vai nos retornar dizendo, olha, agora a gente consegue fechar. Então, a gente consegue fechar um contratinho, que é o ajuste de propriedade intelectual entre as cotitulares, e passamos pelo procedimento de colher todas as assinaturas, e então fica já acertado, todos ficam cientes das suas obrigações, fica estipulada uma dessas instituições para ser a gestora dessa propriedade intelectual, porque é ela quem vai fazer o contato direto com o INPI para poder fazer o depósito do pedido da patente ou entrar um registro do software. Então, essa instituição gestora que vai fazer todo o procedimento. Porém, tem que os inventores e também as titulares envolvidas têm que estar junto aí, porque o INPI ele solta diversas exigências, tem que pagar taxa. Então, todos têm que estar juntos de forma a que tudo seja cumprido dentro dos prazos, né, para que não tenha nenhum problema. Então, assim, não é que o fluxo acabou nesse ponto 12, na verdade, ele só começou. Ele acabou nas agências, entre as negociações, mas ele continua no INPI. Então, essa seria uma das formas que nós temos aí de parceria com instituições e empresas. Subindo aqui mais um pouquinho no site, eu só queria mostrar para vocês que uma outra forma também de parcerias é que muitas vezes as empresas entram em contato com a gente perguntando sobre invenção, né? Se tem alguma invenção que poderia melhorar a proposta de negócios deles. Então, a gente indica que eles venham aqui no nosso site e visitem a nossa vitrine tecnológica. Essa aqui, que vou clicar para vocês verem.
Aqui são todas as invenções da Unifesp, inclusive tem só como a Unifesp titular, mas também tem como a Unifesp em cotitularidade, com alguma outra empresa ou alguma outra instituição. Então, essas empresas que às vezes nos procuram, a gente indica para que eles vejam, vejam essa vitrine, que ela funciona como uma vitrine de loja mesmo. Eles podem olhar aqui, eles podem clicar na invenção, ver quais são as peculiaridades de cada uma, e aí se ele identificar uma que atribui um valor de negócio para a empresa dele, então ele entra em contato com a agência então coloca ele em contato com o inventor, sempre por meio de intermediação da agência também, a agência participa, e então, para que seja possível que essa invenção ela vá para o mercado, então essa empresa ela pode alugar essa invenção, ela pode comprar essa invenção, e dessa forma trazer algum retorno financeiro, tanto para a Unifesp, quanto para as outras cotitulares, e quanto também para os inventores. Então, a princípio, assim, seria isso, falei de uma forma bem resumida, bem rápida, só para comentar aí com vocês, então. Obrigada. Muito obrigado.